Ok? Tinha alguma pergunta? Luiz Fernando, do RPPS de Quitandinha. Com relação aos deficitários, ontem, conversando com outros colegas aqui, não ficou muito claro. Quem é deficitário vai poder adotar a alíquota progressiva também ou tem que adotar obrigatoriamente os 14%? Vamos ver ele agora. Aqui, ó. Lá na portaria 1348, a gente trouxe essas disposições, né? Que vocês também têm o prazo para a questão da alíquota, até 31 de julho. A questão de alíquota aqui, por que envolve o prazo? Você precisa rever o seu plano de custeio e você precisa dar a noventena constitucional, né? Então, por isso que a gente colocou ali 31 de julho, para que vocês comprovem a vigência da lei que evidencia a adequação das alíquotas de contribuições ordinárias ali, atendendo às disposições da emenda 103. E na própria portaria, no artigo 2º, a gente trouxemos as orientações aqui sobre, na definição da alíquota, vocês vão ter que ver o seguinte: não existindo déficit, tem a questão de adotar a alíquota do regime geral e tem esse grande questionamento da colega aqui que a gente vai ver. Para o regime próprio com déficit, né, que aí é a pergunta que o colega fez, você tem duas opções. Caso não sejam adotadas alíquotas progressivas, então, ou seja, você pode adotar a alíquota progressiva, mas é uma opção do ente federativo, mas não adotando a alíquota progressiva, você tem que adotar a alíquota mínima de 14% para os servidores, né, linear como todos, né, na forma prevista no caput do artigo 11. Então, se a opção do município é não quero fazer progressiva, obrigatoriamente você já tem que aumentar a sua alíquota para 14%. E isso é algo que a gente está falando muito, porque às vezes tem prefeitos que não quer mexer em reforma, não quer fazer nada para esse ano, né? Que é ano eleitoral, não quero mexer, mas essas alíquotas aqui é algo que vai ter que ser adequado durante esse ano, porque a partir de agosto ali a gente vai começar a verificar se já foi editadas as legislações, quem não tiver vão ficar regular, tá? Ok, pessoal? Querendo adotar as alíquotas progressivas, tem alguns passos a serem feitos. Não é simplesmente editar a lei com alíquota progressiva. Por quê? O próprio texto constitucional... Pessoal, vamos lá. Silêncio, pessoal. Vamos lá. O próprio texto constitucional exige que, para você adotar as alíquotas progressivas, você tem que referendar, né, integralmente as alterações do artigo 149. Então, pode ser na mesma lei que você vai fazer, mas na mesma lei você tem que referendar a alteração do 49, para dizer, eu referendo no meu município e adoto a minha alíquota progressiva. E as alíquotas ordinárias dos segurados ativos e aposentados pensionistas e suas reduções e majorações corresponderão, no mínimo, àquelas previstas no parágrafo 1º. Então, voltando aqui só para a gente entender. Então, para você adotar a alíquota progressiva, você tem que observar a base de cálculo que tem aqui, a faixa salarial, você tem que observar para aquela faixa salarial a mesma alíquota progressiva mínima da União, né? Então, por exemplo, você não pode dizer que lá no seu município a alíquota progressiva seria, quem ganha salário mínimo vai ser de 6%. Não, tem que ser no mínimo de 7,5%, no mínimo. Você poderia dizer assim, estou querendo fazer um desenho de alíquota progressiva, mas não quero representar a perda de arrecadação aqui no meu município. Todo mundo que ganha abaixo de R$2.000 vai ser uma alíquota de 11%. Vou manter essa. Quem ganha de 2 a 3, 12%. Você poderia adotar essa diferença. Não pode ser menor que a da União, né? Então, você poderia fazer esse desenho ali de progressividade de acordo com esse desenho que você tem ali, que o seu estudo atuarial indicar. Mas é possível ser feito observando esses parâmetros mínimos aqui, de que não pode ser menor do que a União, tá? Tem que ser embasado em avaliação atuarial e também tem que ter adequação da contribuição do ente federativo, porque a contribuição do ente federativo, ela não pode ser menor que a contribuição do servidor, né? Então, a progressiva é uma possibilidade do ente federativo. Se ele for fazer, tem que referendar o 149 e ainda observar os parâmetros mínimos ali da alíquota progressiva da União, do que se tem. Ok? Alguma dúvida, questionamento sobre essa parte? Por enquanto? 11 horas, então.
Fortalecimento dos regimes próprios. Então, você tem a vedação constitucional lá de utilização dos recursos previdenciários com outra finalidade, que não seja o pagamento dos benefícios do respectivo fundo. Então, se você tem um fundo lá, o financeiro, o previdenciário, você não pode utilizar uns fundos para poder pagar outros benefícios. Isso não impede a revisão da segregação que tenha, tá? Então, é possível ser feita a revisão, mas não pode ser feita aquela junção que alguns estados fizeram de unificar o fundo previdenciário, né, com o financeiro e utilizar todo o recurso para esses pagamentos. Além disso, veda transferências voluntárias aos entes que descumprirem as normas gerais dos regimes próprios. Então, aquilo que a gente falou, uma constitucionalização do CRP, no sentido de que aqueles que descumprirem as normas gerais, lá, eles vão ter uma vedação constitucional de receber transferências voluntárias, de fazer empréstimos, avais, subvenções, todas que tenham. Aquelas sanções todas que estão previstas no 9717. Né? A questão da compensação previdenciária já tinha sido retirada da lei e continua, então, para fins de recebimento de compensação previdenciária, você não exige o CRP mais, né? Então, isso já foi resolvido. E aqui aquilo que a gente falou, ó, o artigo 12 da emenda constitucional está prevendo expressamente o sistema integrado de dados. Né? O sistema que vai ter informações do regime próprio, do regime geral, regime de previdência complementar, os programas assistenciais, militares, para finalidade de fortalecer a gestão, governança, transparência e o cumprimento de dispositivos constitucionais. Então, isso é importante, né, que se crie esse sistema, mas para isso vai depender que todos vocês alimentem e mandem as informações. É algo que vai se tornar obrigatório e aí você consegue fazer verificação de teto, acúmulo de cargo, aquelas verificações das pensões que a gente vai precisar fazer, se ele recebe algum benefício das acumulações. Né? Então, tudo isso através do sistema ali que vai ser estabelecido e como uma obrigatoriedade de enviar essas informações e também o compartilhamento. Tem um grande pedido que vocês sempre fazem, eu queria acessar o CNIS, queria ver todos os dados do CNIS dos meus servidores, do que tem lá, né? E isso hoje, a gente tem uma possibilidade, né? Vocês conhecem o SIG RPPS? Não? Ninguém conhece o SIG? Não, tem o SIG RPPS, que é um sistema que já foi disponibilizado pela Secretaria, que vocês mandam a base de dados de vocês, ele faz o cruzamento dessas informações com o que está no CNIS e te devolve para que você possa verificar acúmulos de cargos, a existência de benefícios previdenciários. E o INSS também recebe essa informação. Se vocês verem o tanto de informação que a gente tem, às vezes de pensionistas de regime próprio recebendo BPC no INSS, né? Por quê? Por falta de informação. Porque ele recebe uma pensão lá e o INSS não sabe que tem pensão. Vai no INSS e fala, não, eu não tenho nenhuma renda. Né? E aí o INSS concede mais um salário mínimo para esse pensionista lá do que se tem. Né? Uma pergunta? Doutor, Anderson de Fazenda Rio Grande. Me perdoe, retomando o assunto anterior das alíquotas, estava aqui refletindo. Sim. Lá em Fazenda Rio Grande nós temos uma alíquota patronal de 13,40. E nós somos superavitários também. De quanto, desculpa? 13,40. Tá. E aí, na medida em que você adote ali a tabela progressiva, alguns servidores vão acabar pagando um pouquinho mais, né, nessa suposição que o doutor fez. Automaticamente, o patronal também teria que aumentar, porque o patronal não pode ser menor que a alíquota dos servidores. Num regime já superavitário, na verdade, eu vejo isso como um problema, porque você vai estar tirando dinheiro do bolso do servidor e também do ente para aportar num regime que já é superavitário e equilibrado. Ou seja, você está tirando dinheiro de investimentos na população, porque o patronal nada mais é que dinheiro público, dinheiro de arrecadação. Você está tirando dinheiro do bolso do servidor, ou seja, da economia real, que o servidor poderia pagar escola para o filho, comida e tudo mais, para você aportar num regime que não precisa de dinheiro, certo? Então, até peço uma atenção especial por parte da Secretaria, no sentido de adotar a alíquota mínima da tabela como referência, porque se for pegar a progressividade, a gente vai estar aportando dinheiro dentro do Instituto de forma desnecessária e tirando de onde se precisa, né? Que o país precisa crescer, as pessoas precisam de dinheiro para comprar suas coisas. Então, mais uma reflexão para deixar aqui. Eu entendo, até assim, esse é o caso da gente estudar, mas a questão a patronal, digamos, ela seria mais simples de resolver, igual a União faz. A União ela não tem alíquota. O que ela fala?
a União vai contribuir com o dobro da contribuição do servidor. Então, se o servidor contribui com R$100, ela contribui com 200. Então, se for adotar uma progressiva, por exemplo, poderia alterar a sua legislação para dizer o ente federativo vai contribuir com o mesmo valor do servidor ou com um pouco a mais do servidor, não colocando como alíquotas, né? Mas eu entendo essa preocupação e é por isso que eu estou levando isso para a gente estudar com calma e colocar na portaria essa situação específica de quem tem superávit, né? Principalmente para aquelas remunerações que ultrapassam aquelas alíquotas ali do regime geral, né? Se eu posso dizer que 7,5 seria o mínimo para todo mundo, né? Também então, é algo a se pensar e estudar, qual é o melhor caminho. Mas aí na alteração da portaria a gente vai trazer essa orientação para todos, tá? Tudo bem? Né? Tá, então esse sistema integrado de dados, e aí que eu falava com vocês do SIG, teve um programa do SIG que foi feito, está disponível da TV Abipem lá, depois deem uma olhada, é muito interessante fazer esses cruzamentos. Nós estamos querendo, já fazendo alguns acordos com tribunais de contas para que a gente receba a base de dados de vocês lá, já faça o processamento dessas informações, que aí você faz esse cruzamento de dados e é muita informação que a gente acaba pegando e que é subsídio para vocês decidirem ali, né? Óbito, questão de acumulação de cargos que vocês não têm conhecimento lá, questão de recebimento de benefícios no regime geral também, que às vezes vocês descobrem isso só na hora da compensação previdenciária, que o INSS nega, né? Então, é interessante vocês conhecerem e utilizarem essas ferramentas para a gestão de vocês no dia a dia. Tá bom? Competência legislativa dos entes federativos. Então, veja que a gente veio falando ali do artigo 37, 38, 39, o 40, com todas essas disposições, trouxe ali as disposições do artigo 9 e do 11 também, e a Constituição, tudo isso que a gente veio falando ali, são auto-aplicáveis para vocês, né? Então, ali algumas coisas depende de você editar a sua lei, algumas coisas já continua as disposições anteriores, mas o que a Constituição trouxe, e é por isso que é o fundamento que até já alertei isso vocês, foi o seguinte: quando ela vem trazendo as regras da União, efetivamente regras da União mesmo, que é o que a gente vai conhecer agora, ela veio sempre falando assim, ó: aplicam-se as aposentadorias dos servidores e as pensões concedidas aos dependentes dos servidores dos estados, DF e dos municípios, as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Então, foi por isso que eu falei para vocês, todas as regras anteriores, se não foi feita alteração na regra de benefícios, vocês vão aplicar as mesmas regras anteriores. A regra que estava no artigo 40, a idade mínima que tinha lá no artigo 40, a regra de cálculo do artigo 40 que estava lá, você vai aplicar da 10.887, você vai utilizar ali a média para aqueles servidores. A questão das aposentadorias especiais, que a gente comentou, também vocês aplicam essas disposições que tem anteriores. Então, vocês têm que lembrar sempre isso. Para vocês, continuam em vigor as normas anteriores até que vocês façam as adequações na legislação local, tá? As novas regras da União que tem aqui, ou para aqueles servidores, para aqueles municípios, estados que fizerem as suas reformas, elas são aplicadas a partir do momento que a lei for publicada. Não se pode retroagir essas disposições ali, mesmo que você faça uma lei com essa disposição de retroatividade, tá? Então, sempre que você for vendo lá, a partir do artigo 4º, que ele vem falando, aposentadoria voluntária da União, tudo, ele sempre vai trazendo essa mesma disposição aqui, ó. Sempre lembrando que para suas regras anteriores, para os estados, DF e município, aplica as regras anteriores, enquanto não houver alteração na legislação própria. Tá bom? E aí, dá tempo, não? Bom, vamos então agora conhecer como é que ficou a regra da União mesmo, né? A regra de benefícios que a União definiu para os seus servidores ali. Então, isso aqui do que a gente vai falar agora, nada se aplica a vocês, né? Vocês vão ter que editar a lei própria para que a sua lei possa espelhar essas regras da União, se assim for o desejo do município, né? Doutor Leonardo, Sim. eu vou fazer uma pergunta, então. Tá. Na mesma regra que limita o parcelamento a 60 meses, ela também fala de moratória. Como seria essa moratória para o município? Poderia ser explicado agora ou depois? Na realidade, ela veda, né, a questão de parcelamento especial, de moratória e tudo, entendeu? E aí aplica, além disso, ela aplica a questão do prazo máximo de 60
meses. Então, não pode ter mais essas moratórias, mas ainda os parcelamentos que existirem estão limitados aos 60 meses do que você tem lá, né? Deixa eu ver se consegue voltar aqui para a gente ver o texto. Ó. Aqui. O parcelamento ou moratória de débitos doentes ficam limitados aos prazos que refere lá no parágrafo 11 do 195. Lá no 11 do 195... deixa eu pegar ele aqui, que eu não tenho ele no slide. Bom dia. Bom dia. Só um pouquinho. São vedadas a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses, entendeu? Então, são o mesmo prazo que ficam limitados. Os municípios, a gente acaba aplicando só os parcelamentos que se tem ali. Uhum. Tinha uma pergunta? Sim. Eu sou Reginaldo, da Foz Previdência. A portaria 464, no ano passado, trouxe sobre a questão da contribuição patronal, onde que ele estabelece que tem que ser como base de contribuição só os servidores ativos. Certo. Aí eu pergunto, lá em Foz a gente contribui também sobre inativos e pensionistas. Nós estamos incorrendo em irregularidade? A portaria 464 ela trouxe essa orientação, porque assim, a competência legislativa da base de cálculo é do ente federativo, né? Então a portaria trouxe como orientação que você adote sempre essa parte dos ativos, do que se tem, né? Para você definir a sua contribuição. Eu entendo que você definindo sobre aposentados e pensionistas gera uma discussão um pouco maior, mas não seria uma irregularidade, porque a competência definir a base de incidência é de vocês hoje, né? Mas o ideal, como orientação que se tem lá para a questão atuarial e tudo, é que você sempre use a dos ativos hoje. Na discussão da LRP, pode ser que traga para a lei essa disposição. Aí sim, se você passaria a ter que observar obrigatoriamente a dos ativos que você tem. Tá? Então, vamos passar aqui. Oi. Essa? Muito obrigada. Os parágrafos 1º e 2º e os demais do artigo 24 não entram aqui ou entram? O que você fala da acumulação do artigo 24 não entra aqui, que ele já é auto-aplicável àquela disposição. Todas as disposições lá. Até assim, vocês não podem fazer lei para alterar aquela regra de acumulação. Por quê? Porque quando a gente vai olhar lá no artigo 40, ele diz que aplica-se aos regimes próprios as regras de acumulação do regime geral. Então, só o regime geral, né, só através da lei do regime geral, eu poderia alterar aqueles parâmetros de acumulações. E aí, alterando aqueles parâmetros lá, o regime geral aplica-se para todos. Então, na sua lei, tem que observar todas aquelas regras lá, o mesmo percentual que se tem dos valores estabelecidos. Tá? Sr. Leonardo, Sim. a pergunta. Claro. Meu nome é João, Tribunal de Contas. É uma pergunta, na verdade, mais processual mesmo. Imaginando que muitas normas, né, dessa emenda exigem que os municípios, o Estado, legislem para regulamentar no seu âmbito de atuação. A depender da situação financeira atuarial do regime, valeria a pena que a reforma fosse instituída no seu município, questão atuarial, déficit e tal. Mas imaginando que a Câmara, a Prefeitura não quer instituir mudanças legislativas, né, para o seu âmbito de atuação, o regime próprio poderia entrar, talvez, com uma ação, um mandado de injunção, alguma coisa para obrigar o município a legislar a respeito? Tá, vamos lá. O grande problema que surge aí, que já até surgiram em alguns entes federativos, é quando a Câmara Municipal não quer aprovar o aumento de alíquota, né? Que isso aí é uma previsão expressa constitucional que não pode ser menor que a União. Na questão da regra de benefícios em si, aí eu já entendo que é uma questão do próprio legislativo, não aprovar ou não, sim, mas lógico, a gente tem que adotar alguma forma de equilibrar financeira e atuarialmente esse regime próprio. Então, se a Câmara Municipal não quer aprovar alteração de benefícios, ele teria que fazer uma adequação de plano de custeio, de alguma forma tem que ser feito, né? Mas há um grande impasse que já surgiu em alguns municípios que o prefeito mandou um aumento de alíquota e a Câmara Municipal negou, né? Não aprovou. E aí vai ficar esse grande questionamento, se poderia judicializar essa matéria ou não. Acaba que vão judicializar e a gente vai ver o que o judiciário vai decidir sobre isso. Você está judicializando uma decisão do legislativo também, né? Então, vai ter
qual o princípio maior que vai sopesar nessa situação aí, né? Separação dos poderes ou não, ou a questão do equilíbrio financeiro e atuarial do regime, né? Mas é um grande tema aí que vai surgir disso, que aí a gente tem que pensar nisso. Ok? Tinha alguém mais alguma pergunta? A gente pode passar para as regras. Então vamos lá. Só para a gente conhecer aqui as regras transitórias da União. Vamos lá. Todos aqueles servidores que ingressarem na União a partir da Emenda Constitucional 103, então vão seguir essas regras aqui. Idade mínima, aquilo que a gente falou, que já estava estabelecido, 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. A União reduziu o tempo de contribuição, veja, colocou como 25 anos o tempo de contribuição, tanto o homem para a mulher, porque aumentou a idade mínima. Continua exigindo 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo efetivo. Essas são as regras para a aposentadoria dos servidores federais, a regra geral, digamos assim, né? Os professores federais, então, ele tem garantia de redução de 5 anos, lembra? Então, ficou 57 anos a mulher e 60 anos o homem, com 25 anos de efetiva atividade de magistério, né? Ensino médio, ensino fundamental e médio, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo, é o mesmo período ali que é exigido dos servidores, só aumento da idade mínima, tá? Os policiais e agentes penitenciários e socioeducativos federais. Mulher, 55 anos, o homem também, 55 anos, é a mesma idade, com 30 anos como tempo de contribuição, eles têm um tempo de contribuição maior, sendo que tem que ter 25 anos de atividade policial, tá? Isso aqui a gente está falando do policial, servidor policial, né? Não falo do policial militar, que o policial militar tem legislação própria que trata. Então, é o policial federal, o policial rodoviário federal, o ferroviário federal, a Polícia Civil do DF, que é competência legislativa da União também, né? E ainda vem os policiais legislativos federais, tá? E os agentes penitenciários e socioeducativos. Os agentes penitenciários até ganharam uma nova nomenclatura de polícia penitenciária, né? Que estão alterando isso também, tá? Mas a regra deles, isso aqui, todos aqueles que ingressarem após a emenda constitucional. Aqueles que estiverem expostos a agentes químicos, físicos e biológicos, servidores, idade mínima de 60 anos para ambos, homem ou mulher, com 25 anos de efetiva exposição, do que se tem ali, com 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo, que são exigidos para todos aqui, tá? Servidores com deficiência, aposentadoria dos servidores com deficiência, né? Esses servidores, aposentadoria dos servidores com deficiência, a gente vai ver lá que não tem uma regra de transição. Ele não havia regulamentação, então não foi estabelecida nenhuma regra de transição. Aqui, essa vale para todos que se tem, né? Então, veja que não tem idade mínima, porque ele adotou a mesma regra da Lei Complementar 144, né? Da 142. Não é 144. Lei Complementar de Deficiente 142, né? É 142, é 144, é do Civil. Tá, 142. Então, você tem aqui o grau de deficiência. 28 anos para a mulher, se for deficiência leve, 33 anos para o homem, 24 anos de deficiência moderada para a mulher, 29 para o homem, 20 anos na deficiência grave para a mulher e 25 para o homem, sendo 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo do que se tenha. Então, ele não tem uma idade mínima para o servidor com deficiência da União, né? Não foi estabelecida idade mínima, apenas esse exercício dessa atividade específica. Você tem ainda uma aposentadoria por idade do servidor com deficiência, que está na Lei Complementar 142, então não tem alteração disso, tá? Então, essa é a disposição que ficou para os servidores com deficiência da União. Você ainda tem a aposentadoria por incapacidade permanente aos 75 anos, por capacidade permanente para o trabalho, e a compulsória aos 75 anos, as outras duas aposentadorias que também são concedidas ali no regime próprio da União. Ok? Para todos esses benefícios que a gente falou, é adotada essa nova regra de cálculo da União. Qual é a regra de cálculo da União? A regra de cálculo da União é 100% de todas as remunerações desde julho de 94 para cá, né? Então, eu não dispenso mais 20% das menores remunerações, eu considero 100% de todas as remunerações, faço essa média, e essa média ainda, eu vou fazer, o valor do benefício vai ser equivalente a 60% da média, mais 2%, por cada ano de contribuição que exceder 20 anos. Né? Então, você não tem 100% de toda a média, você calcula de acordo com o tempo de contribuição.
Vejam que lá atrás a gente colocou que o tempo mínimo de contribuição na União é 25 anos. Então, na prática, quem se aposentar no regime próprio da União vai sair com 70% dessa média se ele sair com um tempo mínimo. E cada ano a mais que ele tiver, ele vai aumentando esse valor ali até chegar não, porque não tem limite, né? Ele pode passar dos 100%. Né? Então, para que ele possa ter 100% da média, efetivamente, é necessário que tenham 40 anos de contribuição. É o tempo mínimo que é exigido aqui. Né? Sendo que o que a gente comentou, se ele tiver 41%, vai sair com 102%, 42%, 104%. Ele não tem limite de 100% mais nesta remuneração. Quais que são as exceções a este cálculo que aqui a gente fala, que é a regra geral? Quem se aposentar por incapacidade permanente, que seja decorrente de acidente do trabalho, doença profissional do trabalho, né? Profissional ou do trabalho, que aí tem os proventos de 100%. Tá? Então, veja, não temos mais aquele rol de doenças, aquela lista de doenças para que você tenha 100% na aposentadoria, que era por invalidez e agora por incapacidade permanente. Né? Se você enquadrar ali que a aposentadoria por incapacidade decorre de acidente de trabalho, doença profissional ou do trabalho, ele tem 100% da média, independente do tempo de contribuição que ele tem. Se ele tiver 15 anos de contribuição, vai ser 100% dessa média. Tá? Houve uma discussão grande lá no Senado, na Câmara dos Deputados, né, sobre que era a bancada feminina, digamos assim, né? Porque veja, você estava aumentando do homem, para ele ter 100% da média hoje, ele precisava de 35 anos, e a mulher é 30, né? Então você aumentou de 35 para 40 do homem, e você aumentou da mulher de 30 para 40. Então a bancada feminina começou a brigar muito por isso, falou que estava desproporcional e que queria ajustar, né? Só que, digamos que elas não souberam pedir, né? Porque elas fizeram um ajuste, só que elas só fizeram um ajuste no regime geral, esqueceram do regime próprio, né? Então, a mulher do regime próprio tem que ter os 40 anos de contribuição. A mulher do regime geral, não, ela pode ter os 100% com os 35 anos de contribuição. Então, aquela alteração só ficou valendo para o regime geral de Previdência Social, né? Então, acabou ficando essa diferença ali entre regime próprio da União e o regime geral de Previdência. Tá? Então, aqueles 2% que ultrapassa 15 anos só se aplica à mulher do regime geral. Ok? E aí tem lá dentro das disposições de cálculo, a gente tem uma disposição específica que podem ser excluídas, né, da média de contribuições, os valores que resultem em redução do valor do benefício. Né? Isso é desde que mantido o tempo de contribuição mínimo e vedada a utilização desse tempo para qualquer fim. Né? Eu trouxe um exemplo para a gente entender um pouco mais disso, que isso também foi até uma crítica durante o tempo da reforma. Porque antes eu trabalhava com o seguinte: eu vou excluir 20% das menores remunerações, vou trabalhar com 80% maior, então eu acabava tirando essas menores remunerações, não teria esse problema. Agora não, agora eu trabalho com 100% de todo o período contributivo, desde julho de 94. Né? Então, por conta disso, acaba que a pessoa poderia trabalhar mais e resultar num benefício menor. Né? Por exemplo, aqui, a gente tem ali uma pessoa que trabalhou lá, aqui a gente traz um exemplo do regime geral, porque isso vai acontecer mais no regime geral. Regime próprio, eu acho já mais difícil isso. Mas a pessoa trabalhou no regime geral durante toda a vida lá, 20 anos, que se tem lá no regime geral, deu uma média salarial dela de R$ 4.271,13, a média de contribuições dela. Né? Então, ela tem 20 anos, a regra da aposentadoria do regime geral é bem parecida com a do regime próprio da União, essa que a gente falou, exige idade mínima, só que a diferença lá, o homem não exige 25 anos, exige 20 anos de contribuição. Então, aqui ele poderia se aposentar porque ele tem 20 anos de contribuição. Então, em 2020, ele veio e falou assim, tá, então, 2020 eu tenho 20 anos de contribuição, minha média de 4.271, eu só tenho 20 anos, recebo 60% da média. O valor do meu benefício é de 2.562,68, né? Aqui até um comentário, o pessoal reclamava tanto do fator previdenciário, né? Mas acho que o fator, agora o pessoal começou a amar ele do que em comparação a esse novo cálculo, né? Mas, aqui ele falou, tá, 2.500, você falou, não, acho que eu vou trabalhar um pouquinho mais, eu quero aumentar o valor do meu benefício, eu estou achando pouco. Só que ele consegue um emprego com uma remuneração menor do que ele tinha, né? Então, ele vai, trabalha mais 5 anos lá, pagando sobre uma remuneração que ele tinha ali de 1.000 e pouco. Quando eu vou fazer a nova média dele, o valor de 4.200 cai para 3.651, porque a nova média dele ali reduziu esse valor da média total de 100%. Então,
Em 2025, ele ia falar, eu trabalhei 5 anos a mais, então eu teria que receber um benefício maior, né? Vou receber 70%. Só que como a média dele caiu, o benefício dele também caiu. Então ele trabalhou 5 anos a mais e o benefício que era de 2.562 caiu para 2.556. Isso é um exemplo hipotético que a gente traz. Agora, explica isso para o cidadão, né? Por que ele trabalhou mais, contribuiu mais e vai ganhar menos, né? Não vai entrar na cabeça dele de forma alguma, né? E aí, por isso que trouxe esse texto, essa possibilidade, né? Se isso aqui resulta em prejuízo no valor do benefício dele, ele poderia falar, eu não quero utilizar esses últimos 5 anos, tira dessa média aí e faz o meu cálculo lá, eu quero um benefício anterior, né? Aqui eu estou dando um exemplo no final, mas isso pode ser no meio, pode ser no início, não tem ordem, né? Então você pode retirar aqueles valores lá, mas você tem que observar o tempo de contribuição mínimo, né? Então, ou seja, ele só vai poder reduzir para os 20 anos, ele só vai poder reduzir 5, e esse tempo não pode ser utilizado para nada. Ele não vai pegar a CTC desse tempo para levar para outro regime, tá? Ele não vai poder utilizar esse tempo para conceder nenhum outro benefício em outro regime. Tá? Ele só pode tirar isso, ele está abrindo mão desse tempo para o cálculo do benefício dele. Com essa previsão aqui, você tira essa possibilidade de redução de benefício, né? Então, o que o pessoal fala é bem complexo, você conseguir até calcular isso, né? O sistema vai ter que simular, porque isso pode estar no início, pode estar no meio, pode ter algumas parcelas no meio, para você simular essa situação é bem difícil aqui, né? Mas aqui realmente a gente fala, vai caber um planejamento previdenciário, você pegar as suas remunerações realmente e ver o que compensa e o que não compensa você utilizar nesse tempo, tá? Pensão por morte da União. Como ficou a pensão por morte? É garantido uma cota familiar de 50%, mais 10% por cada dependente, né? Como que eu calculo esse valor? Primeiro, é o valor da aposentadoria que ele recebe. Então, se ele já é aposentado, pego o valor da aposentadoria e vou pagar isso. Recebe uma aposentadoria de R$5.000. Ok. Quantos dependentes ele tem? 2. Então, eu vou pegar 70%, porque é 50 mais 10 por cada dependente, e aplicar sobre os R$5.000. Esse é o valor da pensão e eu vou dividir ele entre os dependentes. Tá. Se ele está em atividade, eu vou ter que simular uma aposentadoria por incapacidade permanente que ele teria direito. Então, eu simulo, o servidor morreu em atividade, eu vou olhar, então eu vou simular uma aposentadoria por incapacidade permanente. Quanto tempo de contribuição ele tinha? Ele tinha 15 anos de contribuição, então eu vou garantir 60% da média do que ele tinha. Ele tinha 15 anos de contribuição, mas o óbito dele foi decorrente de acidente de trabalho. Então, eu vou garantir 100% da média, porque a aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, eu garanto 100% da média, né? Então, eu garanto 100% da média, encontrei um valor. Este valor eu vou aplicar o valor de 50% mais 10% de acordo com os dependentes, né? Então, se for um dependente 60, 2, 70, 3 dependentes são 80, 4 dependentes 90, 5 ou mais 100. Eu tenho um limitador de 100%. Né? Não ultrapasso 100% ali de acordo com o número, mesmo tendo mais de 5 dependentes, tá? Diferenças que tem aqui, não há mais reversão de cotas, tá? Exceto quando houver mais de 5 dependentes, né? Então, se eu tenho 6 dependentes e um filho, por exemplo, implementa a maioridade, eu pego essa outra cota desse dependente e reverto para os demais. Mas se eu tenho 3 dependentes lá e um filho vai e implementa a maioridade, então, aí, implementou a idade mínima lá, então eu vou cessar a cota desse filho, mas a cota dele eu não vou reverter para os demais, tá? Porque não há mais essa reversão de cotas. Há uma diferença, porque já perguntaram para a gente assim, então, por exemplo, vamos supor, eu tenho 3 dependentes, aí eu vou lá, então 3 dependentes me dá 80%. Então, vamos usar a calculadora, porque eu sou do direito, não sei muito usar números não. 80 dividido por 3 dá 26,6 alguma coisa para cada dependente, que seria a cota de cada um, né? Mas aí veio um filho, implementou a maioridade. Então, aí eu vou ter que cessar a cota dele. Eu não cesso os 26%, tá? Por quê? Porque a cota dele é os 10%. A cota familiar, 50%, é garantido para todos. Então, se eu tenho um dependente, eu tenho 50 mais 10. Se eu tenho 2, é 50 mais 20. Né? Que já levantaram os questionamentos, às vezes o pessoal queria cessar esses 26. Porque alega assim, era 80, eu pago para 3, dá 26. Se eu vou pagar 70 para 2, vai dar 35. Então, ou seja, eu estou aumentando o valor de uma cota de um filho? Sim.
né? Mas você está cessando os 10% que era daquele, porque a cota individual é 10% por cada dependente. A cota familiar de 50% ela é sempre garantida, tá? Então, não sei se vocês conseguiram pegar bem, entender isso, mas só a diferença de garantia da cota familiar. A cota familiar de 50%, ela só vai ser cessada quando não tiver mais nenhum dependente, né? Se eu tenho dependentes, ela é garantida e ela é dividida entre todos esses dependentes ali, tá? Então, 50%. A cota familiar sempre reverte para o outro, tá? Mas a cota de 10% eu vou cessando ela sempre que um dependente perde o direito a essa pensão, tá? O tempo de duração, o rol de dependentes, as condições para enquadramentos dos benefícios da pensão por morte do regime geral, do regime próprio da União, é o mesmo do regime geral. Então, aquilo que a gente comentou, de que a pensão vai ser cessada de acordo com a data com a idade do cônjuge na data do óbito. Continua essa mesma regra e aplica-se para a União também, todos aqui, né? Poucos municípios... Cadê? André, passa por favor. Poucos municípios e estados fizeram essa adequação dessa lei lá de 2015, né? Então, aqui a proposta da PEC 6 até estava colocando para todo mundo ia ter que seguir essa regra. Mas aí, como tiraram os estados e os municípios, acabou que cada um vai ter que fazer na sua própria legislação, tá? Bom dia, Leonardo Rafael, do Paraná Previdência. Tem uma pergunta no slide anterior sobre como que fica a questão, na tua ótica, da credora de alimentos. Porque a credora de alimentos, ela recebe um valor determinado judicialmente. Uhum. Ela entra como uma cota a mais de 10%, é calculado à parte. Qual que é a sua visão sobre o assunto? Obrigado. Vai depender de como que se trata na legislação aqui, né? Mas... Se tem uma decisão judicial ali que considera ela como dependente, ela vai ter que entrar na cota aqui. E aí tem a grande discussão sobre o valor, que, por exemplo, às vezes a divisão da cota aqui pode representar um valor maior do que ela receberia da pensão alimentícia. Então, o ideal é que a lei já faça essa limitação. Olha, só vai receber o valor equivalente à pensão do que tem. Eu não tenho certeza agora para afirmar para vocês, mas eu, conversando com um rapaz da União, acho que na lei da União tem essa limitação, de que ela só recebe até o valor da pensão alimentícia do que tem. Porque quando você fizer a divisão entre eles, daria essa diferença ali, né? Pode ser que você aumente, ou seja, então, já é ex-mulher, né? Então, aí que ela vai desejar que o cara morra mesmo, né? Que vai aumentar a pensão dela, né? Então, é pior. Mas, assim, aí tem que vir na legislação estadual, municipal e fazer essa adequação ali e ver que fique melhor, tá? Leonardo, aqui. Oi. Ediane Cascavel. Nesse caso aqui, aplica-se o artigo 24, primeiro, compara-se, né, se a pessoa tem acúmulo de aposentadoria e pensão, aplica-se a proporcionalidade na menos vantajosa, para daí aplicar essa 50% mais 10% por dependente? Não, ao contrário. Porque aqui eu vou encontrar o valor da pensão, né? Tá. Então, eu vou encontrar o valor da pensão aqui, os 50 mais 10, vou dividir, até porque se tiver divisão lá, você tem que observar no 24 que você só vai aplicar para cada um deles, né? Que é aquele que acumula. Então, por exemplo, se eu tenho 3, 2 não acumula e 1 acumula, só para esse que acumula que vai ter a limitação dele, né? Então, depois que eu encontro esse valor da pensão, que eu vou jogar no 24 a regra de acumulação. Ah, ok. Obrigada. Tá? E houve aqui uma alteração, digamos, nessa questão da pensão por morte, que foi a questão de dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Então, você tem uma situação específica para essas pessoas que estão nessas situações. Por quê? O texto constitucional acabou garantindo que, quando você for conceder a pensão, na hipótese de existir esses dependentes, que sejam ali inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, mental ou deficiência grave, você vai considerar o seguinte: a pensão ela vai ser equivalente até o teto do regime geral, né? Então eu garanto ali 6.101, e sobre o que ultrapassar esse valor, eu vou fazer essa incidência de 50% mais 10. Então, se por exemplo, você tem 3 dependentes lá, e um dos filhos tem uma deficiência grave, né? Por existir esse dependente com deficiência grave, você vai garantir até o teto do regime geral, então integral, o valor de 6.000 e pouco até o teto, e o que ultrapassar essa parcela, você vai incidir essas contribuições, esses valores. Então, por exemplo, se a aposentadoria do servidor era R$10.000,
eu vou garantir isso, 6.100 e pouco, mais o cálculo decorrente deste cálculo, vai ser o quê? Mais 80% da parcela de 3.900 e pouco, né? E aí sim você encontra o valor da pensão e divide entre eles. Não existindo mais esse dependente, você pega e recalcula tudo, está previsto lá na própria norma, recalculo tudo nesta regra aqui, 50% mais 10%. Enquanto existir esse dependente nessa situação específica, você acaba tendo esse valor a mais aqui. O objetivo foi você resguardar essas pessoas nessa situação, porque a gente sabe que tem um gasto a mais, né? Então, o legislador pensou, foi nesse sentido. Não, se houver um deficiente, uma pessoa com deficiência intelectual, mental ou grave, eu vou garantir um valor um pouquinho maior da pensão para que possa dar uma proteção social para essas pessoas, né? Então, tem essa diferença aqui neste cálculo específico aqui do regime geral, tá? Pode fazer. Tá, não vamos fazer a transição, a gente começa pelo menos. E aí agora a gente entender então como é que ficou as regras de transição dos regimes próprios da União, né? Então aqui, do regime próprio da União, todos os servidores que ingressaram antes da emenda constitucional vão estar submetidos a essas regras de transição aqui. Para a União não existe mais a emenda 41, para a União não existe mais a emenda 47, né? Então, quem implementou, direito adquirido. Quem faltou um dia para implementar, perdeu esse direito. E tem um colega lá no Ministério que, por 3 dias, ele faz aniversário no dia 16 de novembro, né? E a emenda foi promulgada no dia 13. Né? Então, por 3 dias, aumentou 2 anos para ele ali da aposentadoria. Né? Então, e era uma semana, assim, engraçado, coitado, né? Eu me solidarizei com ele, mas era uma semana que era improvável de se promulgar a PEC. Porque tinha uma viagem, foi a semana, acho que o negócio lá da irmã Dulce, não foi? Tinha uma viagem de vários senadores, então era improvável que ia promulgar. Ele estava super feliz que não ia promulgar a PEC. E aí fizeram antes de todo mundo viajar, na terça-feira, né, coitado. Então aí, por conta disso, ele ficou mais 2 anos. Né? E aí, direito adquirido, que a gente fala, está garantido lá na própria emenda, ele tem um texto constitucional previsto lá, que é assegurado a qualquer tempo, desde cumprido todos os requisitos, tá? Então, é muito dizer aos servidores sobre expectativa de direito e direito adquirido. Se faltou 2 dias, faltou 3 dias ali, eu não implementei os requisitos. Se eu não implementei os requisitos, eu não posso dizer que eu tenho direito adquirido para isso. Né? Então, o que a emenda resguarda é aqueles que já implementaram todos os requisitos para essa aposentadoria. Tá? E calculados da forma que você implementou. Então, se você implementou todos os requisitos, vai se aposentar daqui a 10 anos, você vai ter direito ao mesmo cálculo que você tinha ali, que você implementou na época, tá? Sem problema algum. Primeira regra de transição dos servidores federais, que ficou. 2019 passou a exigir, já aumentou a idade mínima ali, das mulheres aumentou de 55 para 56, do homem de 60 para 61, a partir da promulgação da PEC, né? Foi publicação. Sendo que em 2022 essa idade mínima aumenta para 57 da mulher e 62 do homem. O tempo de contribuição não mudou, ficou 30 anos da mulher e 35 do homem. Tempo de serviço público, né? A gente tinha 20 anos de tempo de serviço público na emenda 41, 25 anos de serviço público na emenda 47. Então, como houve a junção dessa regra de transição, ficaram os 20 anos para ambos aqui. Então, não houve essa diferenciação. 20 anos de serviço público, 5 anos de cargo, não tem tempo de carreira, né, que era exigido também ali, só que adicionais a todos esses requisitos, eu tenho que ter a pontuação. Eu tenho que ter a idade mais o tempo de contribuição. Então, eu tenho que somar a idade e tempo de contribuição, e isso tem que ser equivalente a 86 pontos para a mulher, 96 pontos para o homem, que era em 2019, agora em 2020 já aumentou para 87 e 97, e vai aumentando 1 ponto a cada ano, até atingir 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem. Tá? Então, todos esses requisitos, eles são adicionais, você tem que cumprir todos os requisitos para que você possa ter direito à aposentadoria, tá? E ainda há uma diferença na forma de cálculo nesta regra de transição. Por quê? Vamos supor uma mulher agora em 2020, ela tem 56 anos, implementou a idade mínima, tem os 30 anos de contribuição,
tem tempo de serviço público, tem tempo de cargo, e implementou os pontos lá, 87 pontos que ela tem, né? Então, na realidade, para ela ter agora, ela teria que ter 57 anos para implementar. Então, uma mulher esse ano com 57 anos e implementou todos os requisitos para aposentadoria. E ela resolve se aposentar. Ela entrou antes de 98, vamos colocar assim, que ela teria lá o terceiro da 47, mas ela só fez 57 anos agora. Como ela entrou antes de 2003, que é a regra que a gente põe aqui, ela, na regra anterior, ela teria direito à integralidade e paridade. Mas na regra atual, você tem um requisito a mais para você ter integralidade e paridade, que é o quê? Você se aposentar aos 65 anos o homem ou aos 62 anos a mulher. Então, ou seja, mesmo que ela implemente todos esses requisitos aqui, com 57 anos, ela não sairia com integralidade e paridade, porque nesta regra de transição, exige que ela saísse com 62 anos de idade, né? Então, ela poderia sair aqui com a média, teria a média do valor do seu benefício, aquele 60% mais 2, mas não teria integralidade e paridade, somente se ela se aposentar aos 62 anos. E a mesma coisa o homem aos 65. Todos aqueles que entraram depois de 2004, já é média aquele cálculo que a gente falou de 60% mais 2. Não muda do que tem. O colega tem uma pergunta aqui. Aldemir Boa Esperança. Essa regra aí, ela vale mesmo para aquele contribuinte que entrou no regime geral antes de 98, no caso? No regime geral ou no próprio que você fala? Não, o camarada ele entrou no regime geral e agora migrou para o próprio. Quando ele migrou para o próprio? Teria que dar um exemplo. Se ele migrou antes de 2003... sim, ele teria direito à integralidade se for 65 anos. Se migrou depois de 2003, ele vai entrar nessa regra aqui, vale para todos. No concurso público a partir de 2006. Sim, aí ele vai sair pela média, ele vai sair nessa regra aqui e pela média ali, 60% mais 2 que tem, tá? Não muda, ok? E aí, eu falo dessa regra, assim, principalmente quando a gente fala dessa idade de integralidade e paridade, aí a gente já vê a carinha de desaprovação de vocês, né? Que você já faz assim, não sei o quê, né? Mas olha só, justamente por conta dessa situação específica aqui, que houve uma discussão grande no âmbito da Câmara dos Deputados sobre essa regra de transição, principalmente para aqueles que estavam mais próximos de se aposentar. Porque aqueles que estavam mais próximos da aposentadoria, você estava jogando ele mais 8 anos, 10 anos, às vezes, para frente, né? E aí foi por isso que se criaram uma segunda regra de transição para os servidores, com o objetivo, então, de você amenizar essa situação. Mas essa segunda regra de transição, ela, digamos que ela tem um prazo de validade. Ela não vai servir para todos os servidores. Por quê? Porque ela exige um requisito mais alto. Quer ver? Então, primeiro aqui, o que essa segunda regra de transição vai exigir, né? 57 anos da mulher e 60 anos do homem, então essa é a idade mínima para ambos, não tendo aumento. 30 anos de contribuição da mulher, 35 do homem, 20 anos de serviço público, 5 anos do cargo, mas ela exige um pedágio de 100% do tempo de contribuição que falta para atingir ali o tempo mínimo, né? Então, veja que o pedágio só é do tempo de contribuição, do tempo mínimo. Tá? Então, por exemplo, se é uma mulher hoje que tem 55 anos e 30 anos de contribuição, ela não paga pedágio algum, porque já tem um tempo mínimo. Mas se ela é uma mulher que tem 55 anos e 29 anos de contribuição, ela vai ter um pedágio de 100%, ou seja, ela vai ter que trabalhar 31 anos de contribuição, e não apenas 30. E essa regra aqui, ela amenizou um pouco essa situação daqueles que estavam mais próximos. Justamente por isso que o pedágio é tão alto, é 100%, né? Para ele poder pegar aquelas pessoas que estavam mais próximas ali. E implementando esses requisitos, ela tem direito à integralidade e paridade, não tem que esperar a idade mínima, né? Aumenta, né? Porque aumentou de 55 para 57 da mulher, por exemplo, mas não te exige chegar aos 62, por exemplo. E quem for pela média, né, aqueles servidores que entraram após 2003, lembra que a gente falou lá atrás na forma de cálculo, que é 60% mais 2. Então, mulher e homem teria que ter 40 anos para ter 100%. Nesta regra de transição,
eu exclusivamente nesta, eu dou 100% quando ele implementar todos esses requisitos. Então, a mulher com 30 anos de contribuição vai ter 100% da média, e o homem com 35 anos de contribuição teria 100% da média também. Tá? Não tem não tem esse problema aqui nesta regra de transição. Todas as demais consideram 60% mais 2. Aqui não, aqui considero 100% do que tem. Tá bom? Esses exemplos eu vou deixar para a tarde. Eu tenho uns exemplos aqui para a gente comparar as regras atuais que tem, mas o Márcio pediu para a gente dar um pouquinho de intervalo. Vocês estão cansados, com fome, né? A gente vai almoçar e aí, quando a gente voltar, a gente continua falando um pouquinho disso aqui. Tá?